Pânico no rádio. Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Programa tão Sensacional! Sucesso até no canavial. Programa Pânico. É, nós ouve mesmo. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje é quarta-feira, dia 12. Nosso Robert de hoje é Ivan Davis. Pô, maravilha. Composto é este? Ivan Davis tem 37 anos, ele é DJ youtuber. Ele é aquele do... Alô, é da rádio. Isso, beleza. Tô de volta aqui. Vim, inclusive, pra agradecer vocês, porque depois daquela vez que eu vim aqui, tudo melhorou. Tudo, O maior tudo. zum. Boa, aí sim. Seja bem-vindo. Valeu, Ivan muito Davis obrigado. aqui no Pânico hoje. Palavras de otimismo Com o bebê elefante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde, minhas amigas. Você não é o bola. Boa tarde. Vamos lá. Não é triste mudar de ideia. Triste é não ter ideia para mudar. Boa, bichão. Quem você convidou, Couve? Permuta. Muito bem. O Couve não chegou ainda, mas eu posso informar para você que hoje teremos a jornalista Adriana de Castro e a psiquiatra doutora Hebe Moura. Doutora Hebe Moura, é isso? Hebe de Moura. É o seguinte. Vamos falar o quê? Porque Você tem dedo podre? Inteligência feminina. Qual que é o certo pra você? relacionamento? Mulheres com dedo podre, que escolhem o Aqui, relacionamento ó. errado, Qual não é é o isso? cara certo pra você? É inteligência feminina. Segundo Porque os elas, homens- até um homem pode ter inteligência feminina. Por que os homens não entendem o que as mulheres falam? Se você quer saber essas respostas, don't touch the dial. Você tá bem moderninha, hein, Paulinha? Você tá fumando maconha com a Amanda aí na escada também? Que horror em mim. Que horror não! Às 4h20 Que horror não, porque eu tô tarde. sabendo bem. E agora eu vou falar É aqui. isso aí, ó. Agora nada de Agora eu vou segredos. falar Oi, aqui. Olha o Patrick Maia. Acabaram os segredinhos aqui. Emílio, posso te contar um É. segredo da Amanda? É. Às 4h20 da tarde vai ela e a Paulinha lá ali Praça do pra Pôr fumar. do Sol. Dá de long. É o nosso momento, né? Elas estão andando de long 4h20. Vamos agora. manter a elegância nesse programa, minha gente, por favor. Muito bem, se você é daqueles que não gosta de disputar espaço com outros turistas, chegou a hora de você viajar. Agosto dá as boas-vindas à baixa temporada no turismo. Isso é sossego e economia. Então vá até a CVC. Lá tem viagens nacionais e internacionais. Sabe quanto mais em Quanto? conta? 30% mais em conta. Vale a pena, não é? Esse é o período de baixa, é o melhor momento para viajar. E se liga que a vantagem não está só nos preços baixos, não. Os destinos também costumam ficar mais vazios, não tem fila, não tem confusão no aeroporto, praia, tá calma. Então aproveita, não espera mais. Vá até uma loja CVC. Aproveite porque agora é a baixa temporada CVC. CVC sempre com você. Oba, Muito bem, vamos? vamos. Vamos? Vamos. Muito bem. Nós estamos aqui hoje, vamos falar, eu nem sei direito o que é. Está cheio de gracinhas aqui. A nossa apresentação. A Paulinha está toda. É. Mas aqui estão a jornalista Adriana de Castro e a psiquiatra doutora Hebe de Moura. É Bárbara Hoje nós vamos falar. Que recepção, obrigada. Hoje nós vamos falar da inteligência feminina. O que é a inteligência feminina? Olha, é bem legal porque muitas pessoas, mesmo técnicos, viram pra mim e dizem assim: eu sei o que é inteligência feminina, é inteligência emocional, né? Que é a inteligência da mulher. E não é, porque feminino não é mulher. O feminino é mais do que a mulher. E tanto existe feminino no homem, quanto existe feminino na mulher. Então, o que é, na verdade, a inteligência feminina? É a inteligência cooperativa.
É a inteligência que dá a você a capacidade de se conectar com o outro, e uma vez que você conecta com o outro, aí você vai ver o que vai fazer a partir disso. Muito bem. Eu tenho uma teoria, que é uma teoria minha, que pode ser uma bobagem, porque é uma teoria minha, e eu sou um merda na vida. Baseado no quê? Baseado em Experiência. Vivência. Em olhar as coisas. Eu percebo que as mulheres, não sei se isso é uma inteligência, seria mais um jeito de se comunicar. Porque a mulher, tudo na vida dela é a comunicação, porque ela recebe um bebê e ela tem que conversar, o peito, a amamentação. Então ela sempre procurou o diálogo. E talvez por isso o homem, não tendo essa dificuldade, é sempre a mulher que faz isso, né? É uma função da mulher. É criar um filho, educar um filho. E é tudo feito no diálogo. E o homem aprende na porrada, brigando. Então, a comunicação do homem é diferente da mulher. Isso seria a inteligência da mulher? Isso tem a ver, sim, com a inteligência feminina. Porque, na verdade, o feminino está mais ligado à cooperação. O masculino à competição. Então, se você pegar os meninos desde pequenininhos, você vê que eles começam a discutir quem é o pai mais importante, quem é o mais forte, quem é o maior em vários níveis. Então, quando você vê os meninos, eles estão sempre competindo. E as meninas estão brincando, estão se unindo, estão fazendo uma brincadeira de casinha. Então, é mais ligado ao feminino a cooperação. E é dessa natureza feminina cooperativa que vem a habilidade de criar filhos. Ela é mais capaz de articular as coisas. Por isso que as mulheres hoje em dia estão ocupando espaço cada vez mais no mercado de trabalho e o homem está ficando para... É por isso mesmo? Mas aí aconteceu um problema, né? Que é o seguinte, a mulher quando entrou no mercado de trabalho, ela tinha um homem para se espelhar, porque antigamente não existia mulher no mercado de trabalho. Ela falou assim, então eu vou ser igual ao homem. Para eu ser diretora de uma empresa, eu tenho que ser masculina, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser forte, eu não posso ser frágil. E a fragilidade começou a ser confundida com falta de inteligência. E aí a mulher se masculinizou. Verdade. Para se dar bem no trabalho. Não só no trabalho, mas também no relacionamento. E aí ficou toda uma grande confusão, porque a mulher se masculiniza e ela está usando muito menos a inteligência feminina do que o homem. Porque os homens hoje que estão se dando bem na vida, os homens que entendem de relacionamento, os homens... Mas o que é se dar bem na vida? Depende. Tem várias áreas para você se dar bem. Nós precisamos saber. Nós precisamos encontrar a verdade absoluta até as 2 da tarde. É uma conta exata. Te falo já qual é. São 3 possibilidades de se dar bem na vida. 3? Já ferrou. Ai, tem muita. Não, Quanto mais possibilidade, melhor, né? Não, quanto mais possibilidade... Mais dúvida. Mais frustração. Quanto mais possibilidade, mais aflição. Ai, Emílio, não é mais angústia, mais angústia. Mas você pode acertar. Mais angústia. É muito iPhone, é muito PlayStation. Tem muito aplicativo, a gente tem que escolher um. Isso, por isso que a turma hoje está desesperada, aflita. Como a gente vive num mundo tridimensional, você tem que ter 3 aspectos, pelo menos, para entender o mundo de uma forma completa. Porque você quer verdade absoluta, são tridimensionalmente entendimento. Então você pode ser bem sucedido porque você sente, você saca, você entende as coisas. Você pode ser bem sucedido materialmente e você pode ser bem sucedido amorosamente no seu relacionamento. E é claro que uma coisa facilita a outra. Se você é uma pessoa, um energúmeno que não entende nada, como é que vai se relacionar bem? Ou se você é uma pessoa que só pensa, como é que vai fazer alguma coisa para ganhar alguma coisa? Porque você não é pago pelo que você sabe, você é pago pelo que você faz com o que você sabe. Então, se você tiver essas 3 dimensões na sua vida, você sempre tem como crescer. Você quer o quê? Uma mulher maravilhosa, dinheiro pra cacete. Isso! E conhece e tá bem com todo mundo. Mas não é o mínimo que todo mundo tem o direito de querer? Lógico que não, pô. Isso é... Mas sempre quando um tá bom, o outro tá uma porcaria. É verdade, sabe por quê? Isso tem uma explicação. Tem uma explicação. O sol não nasce para todos. Não. Qual é a explicação pra uma coisa dar certo e a outra dar completamente errada? Você tem 3 fluxos diferentes. E o fluxo para entender é diferente do fluxo para fazer. É por isso que aquele grande aluno que só tira nota 10 nem sempre é o cara que fica rico depois. Tá bem sucedido. Não vamos falar em riqueza, em sim
Porque a riqueza é relativa, né? Sim. Eu acho que a riqueza... Mas antes se você disso, eu ganha queria uma falar grana uma legal coisa e que eu faz o que discordo você de gosta, você. pra mim não Eu precisa queria ser rico, mas discordar é bem de você antes cedido. disso. Antes disso. Como assim o sol não nasce pra todos? Todo dia eu sol não acordo. O sol nasce e o pra sol todos, nasce pra todos. mas a O sol nasce sombra, pra a todos. sombra é para poucos. Pros mineiros Na lá do verdade, Chile, não, necessariamente. Pra na mineiro, verdade- não. Mineiro... Como que o sol não nasce em O mineiro- Minas? Tem um sol maravilhoso em Minas Gerais. Não é Minas Gerais. O mineiro que trabalha lá embaixo, lá, ó, não nasce pra ele. Nasce sim, Não. nasce sim, porque ele não nasceu, viveu Na e mina. morreu na mina. Ele vai acordou pra. na- Exatamente, ele sai de lá. E se ele não sair, aí é uma opção dele. Aí o sol não nasce pra quem não quer. Porque se você Depende, quer. às vezes é o que tem o emprego que sol tem na nasce. localidade dele, ué. E riqueza, eu concordo com você. Não, Riqueza claro, é é relativo. relativo, é Sabe o que relativo. é riqueza? É bem-estar. Riqueza é Bem-estar. você ter a condição de fazer aquilo que você precisa da maneira que você precisa. Então, assim, eu não tenho um avião. Isso não me deixa menos rica, porque eu não preciso do avião. Tá, Marina, mas por que a gente tem uma... Todos nós, eu não sei, pelo menos eu acredito que as pessoas têm uma sede de que nunca você tá bem, ou de que nunca, puta, eu posso mais. Mas isso é isso bom, acho que né? não é bom, acho que isso é um inferno, A na ambição verdade. traz angústia. Não é ambição, é uma ambição traz sensação, angústia. acho que todo mundo tem isso aqui. Você sabe que De se essa é a mexer, de essência trabalhar. do budismo, né? Por que a pessoa fica sempre em É o busca, em desapego. busca, em busca, em busca, Exatamente. em busca, em Essa busca, é a em busca? essência do budismo. Só que é o seguinte, você tem em si 3 aspectos diferentes. Como tudo é tridimensional, não tem como Você fugir gosta disso. Você gosta de 3, hein? Eu sou... Chamar uma o turma meu aqui. trabalho chama... 4 não. Tri. Homenagem. Então, olha o que acontece. Quando você tem o desejo, é porque você está ligado aos seus sentimentos, às suas emoções. Então, a emoção é inesgotável, ela sempre quer mais. Agora, a razão, às vezes, diz, não, mas eu não preciso disso. Tá, mas e o desconforto que isso causa nas pessoas? O desconforto é É o que parte a instabilidade do crescimento. futuro, é o futuro que você fala, eu quero me aposentar bem, todo mundo pensa assim, né? Sim. Quando você ficar mais velho, eu quero ter o quê? Meus filhos bem criados, bem sucedidos, e eu quero passar a minha aposentadoria isso não existe, viajando. Carioca. é Calma, pra algumas pessoas existe. Isso Né, é Marina? Isso é Fala uma aí. utopia da população. Mas Mas é isso tem um ansiedade. preço. O problema não é se existe ou não. O problema é se a pessoa está disposta a pagar o preço por isso ou não. Economizar Então, a mas vida o- inteira, abrir mão de então. certas coisas. Mas não você é? não Aí vive tem o um presente. preço. Não é? Não O que é? acontece nesse aspecto é que o carioca, ou as pessoas que pensam assim... Não, eu não penso, eu tô dizendo Não, que... não. Eu, Não, eu calma, estou Carioca. relatando, não é Sim, pessoal. eu não isso sei é um- que não é pessoal. Eu tô falando esse fato que você Relatou destacou aqui. agora. Ah, muito obrigado, Emílio. Esse fato que Melhor você assim. destacou agora. Melhor assim. É o quê? São as pessoas que querem ter a segurança da vida. Isso. Uma vida segura. Isso. Sem pensar que a vida, tudo na vida é um fluxo. As coisas na vida Exatamente. acontecem De maneira aleatoriamente. caótica. Por isso que a dificuldade faz parte do crescimento. As pessoas dizem, as minhas pacientes, porque basicamente eu atendo mais mulheres, né? E aí elas dizem assim, ai doutor, eu tô com tanta dificuldade, com tanto problema, e eu tenho orado muito a Deus que tire todos Amém. os meus problemas, Vai lá. que eu nunca mais tenha problemas na vida. Amém, eu E também aí eu acho. digo, olha, vamos imaginar que a partir de amanhã tudo na sua vida dê certo. Fique maravilhoso, você não tenha dificuldade nenhum, problema nenhum. Sabe onde você foi? Morreu, O paraíso, né? morreu. É isso. É, exatamente. Então, na verdade, quando você pede pra Deus tirar os problemas, você tá pedindo pra morrer. Mas, doutora, Exatamente. ô, doutora, Porque o que acontece- a fé ajuda no tratamento? Depende. O quê, gente? Que fé. Exatamente, É. depende do A tratamento fé, o do quê? otimismo ajuda na pessoa que tá. Otimismo sempre. Olha, existe uma coisa muito antiga que chama placebo. O que é placebo? É um Perfeito. comprimidinho de açúcar que você dá para a pessoa. E você sabe que mesmo que seja só açúcar, a pessoa melhora se ela acreditar. Então, realmente, acreditar que seja Crer. num tratamento, que seja em si mesmo, é uma coisa que ajuda a Confiança, melhorar. né? Aham. Confiança, né? Então, o que acontece? Essas dúvidas, posso falar outra bobagem. Outra teoria que você inventou na Outra- sua cabeça. Não, outra coisa. Ah, o Emílio é vivido, Porque, ele pode por exemplo, falar. Eu não sou vivido, não. É vivido sim. Pinta o cabelo, mas é Eu vivido. não sou vivido, não. Você é experiente, pô. Não sou experiente, não. É experiente Não- sim. Você não me conhece. Você tem vivências. Você é só meu colega de trabalho. Tá, eu sei. Você não queira colocar coisas não na vem minha querer vida. Mas você é um Você não filósofo. toma Eu uísque não com sou ele. filósofo, Você não toma não. uísque com o Filósofo. Emílio. Eu acho que é assim. Eu não posso, Bi, O tomar que a uísque. gente tem, a gente sofre muito. A gente sofre muito porque o ser humano, eu, você, Amanda, o Carioca, o cara que tá ouvindo a gente sofre muito porque a gente sabe que
no planeta, nesse nosso mundo onde a gente está vivendo, a gente pode escolher. Nós somos os únicos seres aqui que têm a liberdade de escolher. E isso gera um conflito muito grande. Da gente escolher alguma coisa. E a gente sempre está escolhendo. E por isso que a gente sempre sofre. E sempre que você faz uma escolha, você perde alguma coisa. Sim. Isso é inevitável. Sim, É verdade. Isso da escolha, mas não é bobagem, não. Mas eu acho. Por exemplo, eu estou numa grande dúvida em trocar o meu sexo. E eu posso fazer isso. Olha que liberdade de escolha você pode que mesmo. o ser humano tem. Você pode mudar o engraçado. seu sexo. Emílio, você Você pode sabe ser que uma é engraçado. menina. Olha Você a viu aquela mulher? liberdade. Olha Você a viu aquela mulher que liberdade. mudou de Emília. cor nos Estados Unidos? Eu sei. Ela eu vi. resolveu ser negra. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que tá meio na moda a gente mudar a natureza. Mas você tem todas as escolhas. E você faz no dia a dia, na vida, você vai. Então você quer. Como você quer ter uma vida segura, como você quer se dar bem, você fica em dúvida sempre, porque tem muita escolha. Mas aí o que acontece é o seguinte: é da natureza humana ter desejos. É da natureza humana querer que tudo seja tranquilo, maravilhoso, mas também é da natureza da vida na Terra que tudo seja difícil e que a dificuldade é que traga crescimento. Quem é pedra que não rola, cria limo. Se você não tem dificuldade, se você não cresce, morreu. Então, sempre vai ter dificuldade, sempre vai ter para ter crescimento. E quando você gosta de crescer, quando você sente isso como um desafio e não como um peso, ó dia, ó dor, ó azar, isso cria uma outra postura. E aí você tem a condição de trabalhar os seus problemas de uma maneira diferente. E aí, em vez de você ter os seus problemas e resolver os seus problemas, você pode, se agir errado, ter os seus problemas e criar cada vez mais problemas desnecessários. Aí é que entra a confusão, aí é que entra a insatisfação, aí é que entra a dificuldade da vida. E é que você se embola em você mesmo, é muito louco. Ah, com certeza. Mas, doutora, eu, por exemplo, não busco a felicidade. Eu não tô nem aí pra felicidade. Eu quero sossego. Eu quero calma. Mas a felicidade Eu tá quero relacionada ao sossego. simplesmente uma sombra pra amarrar o burro, o equino. Certo? Eu não quero isso. Você não quer ser alegre. Não, não quero ser alegre. É que, Emílio, você tá querendo Entendi. voltar às suas origens, eu a São quero- Manuel. Ele quer tranquilidade, Eu quer quero ficar que sussa. ninguém me enche o saco. Isso não existe, Isso né? é São também? Manuel. Na vida, na face da Terra, até onde eu fui informada, ainda não. Ah, dá pra no você ser um paraíso ermitão. pode ser que você Pode consiga. ser. Aqui, por enquanto, que eu saiba, Mas não e tá se ele rolando. arrumar uma Muito bacana. soupana muito longe? Deixa eu perguntar pra Adriana, você já Eu fez... lembro dela da Record. Sim. Obrigada. Adriana Sport TV. fez Record, fez Manchete. Eu lembro de fez, tudo isso. Fez... É gata. É. Por que você obrigada. entrou, por que você investiu nesse projeto? Esse projeto é exatamente, é no YouTube, não é isso? É, exatamente. A gente tem o nosso site também, tem o portal da doutorahebe.com.br e os nossos programas estão todos no YouTube. É que, assim, Emília, exatamente isso. Eu, quando decidi ser jornalista, eu decidi isso porque eu queria levar informação para as pessoas. Informação, minha cunhada sempre fala que é dinheiro no bolso, em todos os níveis. E eu comecei minha carreira na televisão, fui repórter, depois já estava apresentando o telejornal. E aí eu tinha uma questão que era a seguinte: ou eu continuava apresentando o telejornal, ou eu ia em busca das coisas que eu gostava de fato, que eram para falar sobre comportamento, sobre relacionamento, sobre qualidade de vida. Fui levando a minha vida para esse rumo. Até quando eu trabalhei com esporte, o que mais me instigava, o que eu mais gostava de saber é como os atletas conseguiam chegar, atingir a superação, como é que eles conseguiam ter aquela disciplina. Eu achava isso tudo muito interessante. Quando eu estava na CNT, apresentando um programa de variedades, a CNT terminou com o horário lá, vendeu toda a grade de programação para a igreja, terminou com o nosso programa. E aí eu pensei, bom, agora eu tenho, ou eu continuo entrevistando pessoas, ou eu vou fazer um projeto pessoal meu, que eu acredito. E de todas as pessoas que eu tinha entrevistado em toda a minha carreira, a única pessoa que eu vi que mostrava saídas para as pessoas era a doutora Hebe. Por isso que aí a gente conversou. Pra mim, ela não arrumou. Ela falou que a minha única alternativa é a morte. Quanto tempo você... Bacana, eu gostei dela. Ela é honesta. Ela deu a morte. Isso. Emílio, Você é inteligente. sinceridade. E aí você tem um canal agora no YouTube que é esse daqui, né? Exatamente. Ainteligênciafeminina.com.br. É youtube.com/.
ainteligenciafeminina.com.br e lá são o quê? São programas. Tem um que vai ao ar toda sexta às 8 da noite. A gente sempre tem um programa inédito às 8 da noite e a gente faz séries. Esse que está passando, eu acho que é com a Amanda Françoso, que a gente fez uma série sobre relacionamentos para aquelas meninas que querem encontrar o príncipe encantado, as meninas que querem casar. Isso, aí me irrita. Marina Manteiga. Irrita. Ela já encontrou. Não encontrou nada. Tá triste. Doutora, Aí seguinte, a doutora deve dar o passo a passo nesse programa. Doutora menina. Adriana, por ser também uma mulher experiente. Amanhã eu faço 1 ano de namoro. Olha, Parabéns. Olha, aleluia, Mas não é é só parabéns, é autista. aleluia. Tá no caso dela. Mas toda trabalhada na macumba, viu, Deixa colega? eu concluir, Emílio. Eu tenho uma curiosidade, desculpa, Emílio. Eu sei que você é um papo que você tá vivendo intensamente dentro de você, mas eu tenho uma questão aqui. Que papo. Experiência Dá própria. pra menina? Não, que você tem lido bastante, você tem lido teologia, você tem um cara que... Teologia? Você discute... Não, eu não sou. Eu sou completamente... Bom, enfim. Fala, meu conterrâneo. Então é o seguinte, eu tenho uma mulher 10 anos mais nova que eu, sou esperto, mais ou menos. Então... Esperto mais ou carioca, menos. Não, né? Não, peraí, só pra entender essa Mas coisa que da colocação. mulher. Não, calma, eu vou chegar lá. Desculpa um pouco me estender, mas enfim. A minha maior briga com ela, assim, Maquiagem. vou até relatar uma coisa própria aqui, mas que era assim... Ela imaginava um cara que eu falei assim, olha só, esse cara que você tá falando aí, cara, esse cara não existe. Que cara. Eu não tenho penacho na cabeça, eu não venho de cavalo branco, eu não me encontrei com você nessa Não, situação. ela casou com você, é lógico que ela sabe que você não tem penacho. Não, querida, porra, você Não, também mas é que a Paola projetou alguém que você não é e Não, você todas discute as mulheres, elas projetam um cara um inacreditável. príncipe da Disney. Pode ser. Pô, será que é o maquiador dela? Sei lá, às vezes eu Pode fico ser pensando que ela nisso. tenha projetado, mas normalmente... Mas mudou, isso melhorou, É tá? muito Quer uma melhor ficha. que isso, veja. Mas só um pouquinho, doutora. Já os gays pegam o que tem. Peraí, deixa ela falar aqui. E aí, a mulher... É melhor do que projetar. É. A maioria das mulheres não projeta, ela prevê. Ela pressente. Aquela coisa maravilhosa que ela vê, se você é o cara pra ela e ela é a sua princesa, ela vê Princesa? e aquilo é a realidade. Só que é a realidade futura. Sabe cheque pré-datado? Eu sempre digo que cheque pré-datado é um cheque sem fundo bem intencionado. Você acha? Então, né? o Mas, que doutora, acontece isso aí- Quando ela viu o Desculpa. carioca, ela pressentiu aquilo Que que ia ele ser pode vir a animal, ser. maravilhoso, Aquilo que ela selvagem. pode vir a ser. Entendi. Daí ela se decepcionou que não era tudo isso. Então, mas Imagina, ela me deu esse é o 2 grande filhos, nó. tá comigo, ela se O amarra. grande nó é esse, Olha lá, ó. porque a mulher prevê, ela sente, ela enxerga Ela o viu. seu potencial. Entendi. Então não é que ela projeta, ela vê o potencial. A dificuldade é que existem 2 formas de você despertar o potencial do parceiro. A que funciona Viagra e a que a gente E usa. fio terra. Não, então, doutora, mas aí eu acredito que não é só a mulher nesse caso. Ambas as partes. Eu acho que o homem também. O Sem homem- dúvida alguma. Então, mas o homem, quando ele tá apaixonado, não é que ele tá... Ele vê a princesa. Não, ele... E as pessoas, quando elas estão nesse momento da paixão, que você tá muito... Quimicamente, o seu cérebro tá muito alterado, você acha que qualquer defeito daquela pessoa, Não você é capaz de Aguentar. de resolver aquilo lá. lidar. Muito De bem lidar. colocado. Perfeito. Então, normalmente, a mulher, ela vê um defeito ali no cara, fala, não, mas isso aí vai passar. E esse defeito só potencializa. Só vai... Depende Então, do jeito que você depende- trata esse homem. Mas Como calma. depende do jeito. Porque, olha só, Você vamos acha falar... que você é capaz de mudar alguém? Não, você não muda, Peraí, você peraí. melhora. Se eu não achasse isso, eu tinha que mudar de profissão, não? Porque como eu sou terapeuta, se eu não acho que eu sou capaz de mudar uma pessoa, eu tinha que mudar de trabalho. Porque é isso que o terapeuta tem que ajudar a fazer. Mudar a Ele tem que pessoa? ajudar você Não, a se botar o trem modificar. no trilho, botar o Eu trem acho no trilho. que Você muda, acha mas que- eu acho Pôr que o trem no melhora. trilho. Não. Botar Se- o trem no trilho. Não é mudar a se- pessoa. É ajudar a pessoa a achar o seu trilho. Exatamente. Entrar no- a é um- despertar o Sabe seu Mas qual é o potencial. trilho? Você é o O príncipe trilho não é dela. você que determina, é a outra pessoa. Não, pô. não, 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 a não, vida não, é não, outra, não, 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 é não. assim. Peraí, não é não, não é não. Aí é furada. Então, assim, aí é projeção. Aí é projeção. Então é assim, eu caso com um cara que tem 1,52 m. Gabriela. E digo assim, quando ele for muito pronto, ele vai estar com 1,80 m. Isso é loucura da cabeça, não? Não se ele tiver 10 anos. Ah, veja. Mas aí você não vai casar com ele, é pedofília?
pedofilia, cara. Pode ser que você se apaixonou na infância. É 12 anos. Pedofilia. Não, mas 12 anos, eu a acho gente que é 12. vocês estão É falando e pedofilia com discutindo, é 12. meio maluco. Mas ela tinha 12, ele 10. Ah, bom, aí tudo bem. Você, na verdade, projeta, quando você se apaixona por alguém, você projeta você mesmo. As características que você gosta daquela pessoa são as características suas, que você fala, Não, nossa, são as olha que características legal. que faltam em você. Ela gosta disso São as também. características que faltam em você, E você normalmente. imagina que aquela pessoa vai ser você mesmo, com o Vai que te você salvar. gosta. E aí você descobre que a pessoa é diferente. Então, modificar a pessoa, ela vai ser sempre a mesma, na minha opinião. Ela pode se adaptar a algumas coisas que ela não fazia antes. Eu entendo o que você está falando. Você está falando de uma coisa mais racional. Eu estou falando de uma coisa transcendente. Você pode se tornar alguma coisa que hoje você não é. Então, vamos falar de uma coisa mínima. A criança tá lá e a criança tende a querer tudo para ela. Tudo é em função dela. Ela acha que tudo é culpa dela. Você educa. Os pais se separaram porque ela deu errado. Agora, na medida em que você vai orientando, vai mostrando, ela vai percebendo que existe o outro. E que o outro, ela não tem controle sobre o outro. Ela tem interação com o outro, mas não controle. Então, ela vai aos poucos percebendo que não é culpa dela. E isso dá uma leveza, isso dá responsabilidade. Então, você pode sim despertar o potencial do outro. O que você não pode é transformar o outro em quem você quer. Boa. Aí é Viu, Emílio? projeção. Mas- Aí é Sim. projeção. Mas, Mas é doutora, isso que a gente tá falando. Aí é É projeção. isso que a gente tá falando. Normalmente o nome você projeta. Aí o nome disso é bobagem. Então, Mas, mas, doutora- por exemplo, doutora, vou dar um exemplo simples e claro. Você casa com alguém, você encontra aquela pessoa que eles falam de metade da laranja, essas Perfeito. besteiras. A tampa da panela. Tampa da panela. A tampa da panela é essas tudo bobagens, junto. essas bobagens todas. Por quê? Porque você fala o seguinte, ó, essa pessoa ela é legal porque ela tem algumas coisas que nós dois juntos vamos viver essa vida e vai ser bacana, certo? Ok. Só que o que acontece? Vai passando o tempo e você vai descobrindo que aquilo lá foi o momento da paixão que te fez acreditar naquilo. Por quê? Porque você projetou naquela pessoa, você estava Não, muito porque apaixonado. a pessoa tem um filho. E ela tem uma esperança que aquele filho vai ser uma pessoa maravilhosa, vai ser uma pessoa que vai ser educada, vai ser uma pessoa que vai responder com educação, que vai agir com responsabilidade e Essa sou respeito. E sabe o que acontece? Com 18 Se ela anos, não educou esse cara, É. ele vai ser um inferno. Uma vez uma paciente disse pra mim o seguinte: sabe, doutora, eu tive azar na vida. Porque eu tive 2 filhos homens e a senhora sabe, né? Filho homem não cuida de mãe na velhice. Eu falei, olha, não só eu não sei, como eu jamais diria isso pro meu filho, viu? Porque meu filho cuida muito bem de mim. Porque eu disse pra ele que filho homem cuida de mãe tão bem quanto. Então, assim, se você educa a criança, ela vai despertando o potencial. Se você grita, berra o tempo todo com a criança e não dá limite, não dá orientação, ela vira um inferno na sua vida. Marido não deixa de ser parecido. Mas é Essa a professoral, diferença. tem que educar Então, o relacionamento. exatamente. Então, Dizem. educar Cabresto, não necessariamente... cabrestinho. não. Peraí, você acha que uma boa mãe põe cabresto no A minha, filho? pô. A minha colocou. É, isso ficou então, assim. aí a questão é... Mas eu faço tudo que ela gosta, eu cuido dela, eu faço tudo Então, por porque ela. na verdade você não precisa ter cabresto. Cabresto é um limite, Você tá? tem que... Ah, então não é a mesma coisa. Então, dar limite é uma coisa que você tem que fazer no relacionamento. A pessoa claro. vira pra você... Claro. Eu sou mulher. O cara vira pra mim Principalmente e sobre diz cartão assim, de crédito. escuta aqui, seu idiota, vai fazer isso ou não vai? Eu olho e digo, mas com quem você tá falando? Porque não é comigo. Mas a gente tem medo Mas o de limite, você, né? doutora, o limite mais importante que você tem que dar a uma mulher é o cartão de crédito. Esse é o limite. Isso é um machismo. Aí é machismo. Isso é um Muito machismo. bem, muito bem. Eu vou tocar uma música agora. Eu sei que esse papo aqui... Vai render. Vai render Vai muito. render, Emílio. Não, eu quero no próximo Eu tô bloco... confusa. Eu quero... O que você está confuso? Eu tô confusa. Eu porque também não tô entendendo. confusa. Ah, peraí. Deixa um, fala um por vez. Eu tô confusa, porque eu não sei esse negócio do tridimensional. Eu Calma. acho que é muito relativo, não existe uma verdade absoluta. Até as 2 da tarde, pode marcar aí no seu responder as relógio. Até as 2 da tarde nós encontraremos a verdade absoluta. E você, meu querido ouvinte, tá convidado para ver esse canal do YouTube. Você pode se inscrever lá e você vai sempre receber. É youtube.com/ainteligenciafeminina.com.br com a psiquiatra doutora Hebe de Moura e a jornalista Adriana de Castro. A gente volta daqui a pouquinho aqui na Pan. A jornalista Adriana de Castro e a psiquiatra doutora Hebe de Moura. O que elas estão fazendo aqui? Nós estamos falando da inteligência feminina. É um projeto delas no YouTube. Toda sexta-feira, às 20 horas, é lançado um episódio inédito.
E esses episódios são baseados no livro, né? O livro do mesmo nome, o livro que é da psiquiatra e chamado Inteligência Feminina. Você pode comprar também entrando no site lá. Eu vou passar o site da Doutora Hebe, que aí fica mais fácil pra você. Gracinha, Bárbara. É doutorahebe.com.br e doutora é DRA, ok? drahebe.com.br. Lá tem todos os caminhos para você conhecer o trabalho dessa dupla. Muito bem. Você queria falar o quê? Adriana. O que me encantou também no trabalho da doutora Hebe, Emílio e o pessoal todo aqui, durante a minha carreira eu entrevistei muita gente e os terapeutas falam muito assim, o que a pessoa tem que fazer. Então, às vezes a pessoa tá com sobrepeso, tá um pouco gordinha, aí uma pessoa fala assim, olha, você tem que fazer exercício, você tem que parar de comer coxinha, você tem que parar de tomar cerveja. Aquela mulher que ama chocolate, a pessoa fala, olha, você tem que parar com chocolate. A pessoa fala, gente, mas isso eu já sei. Se eu soubesse como não comer tanto, eu não ia estar mais gordinha, não ia estar aqui procurando auxílio. Outras pessoas que têm dificuldade, por exemplo, para falar não. Tem muita gente que tem essa dificuldade, não sabe falar não, é uma pessoa muito generosa. E aí conversa com a amiga fala, você tem que dizer não. Na próxima vez, quando a fulana te pedir um favor, você fala não. Sim, se eu soubesse dizer não, eu não estava ferrada, emprestando dinheiro que eu não tenho, casada com uma pessoa que eu detesto, me relacionando com pessoas que se aproveitam de mim. E o que eu acho bacana é que a Hebe dá o caminho, ela explica como a pessoa vai fazer para emagrecer, como a pessoa vai fazer para dizer não. É terapia comportamental? Não, na verdade eu criei uma linha de terapia que chama Terapia de Referencial Iniciático, que é baseada no meu trabalho interior, no meu trabalho de iniciação. É um trabalho que passa de mestre para discípulo historicamente. É o que o Paulo Coelho fez. Ele fez uma iniciação, eu fiz outro tipo de iniciação. E aí eu criei um tipo de terapia baseado nisso, no entendimento de como as coisas funcionam. Ela dá uma série de palestras. Na palestra você vê como você pode não se deixar levar pelas emoções, como saber lidar com as dificuldades da vida. Eu entrevistei várias mulheres que participaram dessas palestras e a Hebe, como psiquiatra, ela atende pessoas com casos graves de depressão, casos graves de ansiedade, gente que realmente não estava bem e não estava conseguindo sair da situação que estava. E essas pessoas passaram... transtorno de ansiedade generalizada. Não é fácil. E essas pessoas, através das palestras e também através de medicação, algumas, né, que são uma outra parte da terapia dela, conseguiram mudar a vida delas. Eu tenho até uma amiga que é famosa, é apresentadora de TV, e eu indiquei a Hebe para que essa amiga fizesse terapia com ela. E ela fala para as amigas dela que depois que ela fez terapia com a Hebe, ela casou. Eu queria o Fátima Bernardes, tô brincando. Muito bem. Eu tenho. Marina Manteiga, você vai se casar? Eu vou. Aí, Marina. Vai me pedir em casamento e já. vai me convidar, eu vou estar bonito lá, hein? Claro que você vai, todos vão. Mas não vai ser na Bahia não, né? Só que vai ser em Dubai. Vai ser fora do país. Uau! Eu queria saber por que tanta mulher tem dedo podre. Então, o dedo podre é mais ou menos o seguinte, você escolhe a pessoa errada. E aí, uma das coisas que causa isso é você ter uma expectativa errada e ter um entendimento errado. Por exemplo, uma situação mais concreta. A pessoa foi educada por uma mãe solteira que diz para ela todos os dias da vida dela, desde que ela nasceu, que nenhum homem presta. Nenhum homem presta. Aí essa moça vai... desenvolver. Ela entra na idade de se relacionar, entra num salão, tem 10 homens. Desses 10, 7 são cafajestes e 3 são legais. Por que ela vai no cafajeste? Eu pergunto pra você, quantos homens ela enxerga? 3. Ela enxerga, na verdade, os 7. Porque os 3 que são legais não são homens. Porque ela aprendeu que todo homem é cafajeste. Então, se esses 3 não são cafajestes, não. Então, doutora, ela não tem escolha. Ela precisa entender... Olha aí, boa Se você me permitir, eu gostaria Sempre permito. de dar um pitaco. Vai ser. Eu acho que adoro. eu acho que as mulheres são muito inteligentes. Elas têm algo a mais. E elas sabem que nós, homens, somos fracos. Não vem não. Por sermos Não é fraco, fracos, não.
É verdade. Somos fracos. Porém, A só gente gosta da cor. as mulheres mais inteligentes, elas sabem que aquilo é uma fraqueza. E elas são capazes de nos perdoar. Não, Tá aí a o gente não caso perdoa, não. da Dani Calabresa, que eu gostaria de aplaudir em Ser pé humano superior. nesse momento. Ela é muito- Dani Calabresa é um ser humano Deu a volta. superior. É. Por quê? Eu não Porque sou ela superior viu, como ela não. ela viu a fraqueza e falou, olha, Eu amo esse cara e não, nada não importa. tem amor, é saber da inferioridade masculina. É, claro, o cara pega uma mulher na frente de Coitado, todo mundo. é um fraco. Mas é um olha, a Hebe fracassado. tem uma frase maravilhosa. Olha, eu Deixa eu não só sei. falar isso aqui, Hebe, que ela tem uma frase maravilhosa que diz o seguinte: você pode perdoar, mas jamais esquecer. Não, mas também é sacanagem. Perdoar é perdoar, tem que Não. fazer aquele... Você não Claro, esquece? claro. Peraí. Você... Tem que fazer igual o Nelson Mandela fez. Cara, a pessoa vai né? fazer de novo. Peraí. O Nelson Mandela... Você acha que você gostaria de estar do lado de um cara sobre quem você acabou de dizer o que ele disse? Não. Ele é um coitado, um fraco, Não. Isso. um fracassado. Eu não estaria Isso. do lado. É isso que a mulher Isso. procura? Vocês gostariam de Isso. Claro que não. Pisar na Nos gente. momentos de fraqueza. Doutora, Aqui. doutora. Todo ser Nos humano tem momentos momentos de de fraqueza. doutora. Todo ser humano As tem mulheres, momentos de fraqueza. doutora, as mulheres, elas dão a luz. Isso. Quem dá a luz? Deus e as mulheres. Isso. O homem dá o quê? É um simples coadjuvante. É uma pessoa perdida no mundo, nas guerras. Olha, só Pensa tem nisso, doutora. Só tem um probleminha no que você falou. Você está certo por um lado e por outro lado é o contrário. Porque o homem é a cabeça do casal. E a Claro que mulher... não. É verdade. Claro Eu vou que concordar com a sim. senhora. Mas aí vai falar que a mulher é o pescoço. Lógico! Aí. Então veja, o homem é a cabeça do casal. A esposa, na medida em que apoia o seu marido, ela é coadjuvante dele. Então, há momentos, tudo na vida não precisa ser escolhido um lado só. É isso que é ser cooperativo. Ser cooperativo é não ter que escolher. Eu Ser sei, cooperável. doutora, mas você... É um puxando pelo outro pra poder atingir uma velocidade maior, né? A senhora é uma estudiosa, uma sábia. A senhora lançou livros, faz palestra. E eu poderia... Ajuda a senhora, pessoas. sendo mulher, sabe onde está o seu poder. E ali que está a nossa... O poder está na veta. É. O poder está na veta. Esse poder que vocês têm. Olha, Emílio, presta atenção. É um negócio sensacional. Emílio, olha a logomarca, é um triângulo, é um tá negócio ligado? sensacional. Emílio, tem uma pergunta. Sacou! Muito Ele bem. chegou rapidinho. Ô, doutora. Tridimensional. E vou dizer mais, Alugou um triângulo, meu amigo. por essa conexão, por esse cérebro diferente Inteligência, tá. que a mulher desenvolveu, vocês sabem isso. Vocês sabem, entre vocês, um olhar, uma mulher olha para outra e o homem fica à mercê dos desejos, de coisas muito baixas, digamos assim. Ô, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois de um relacionamento, uma pessoa nunca é a mesma coisa de quando ela entrou na relação. É uma verdade isso, não é? Verdade. Porque há mudanças. Com certeza. Quer dizer, e aí a pessoa, ela pega, por exemplo, um homem quando entra numa relação, ele sai uma outra pessoa. É verdade. Então isso é um fato real. Não necessariamente vai ser uma pessoa melhor, mas isso é verdade. Entendi. Então, tem uma percepção islâmica que eu acho muito bonita. Islâmica? É lógico, todas as religiões têm a sua função e a sua utilidade. E não tem nada a ver com O Estado Islâmico. Exato, que aliás nem é Estado nem é islâmico, Sim. mas tudo bem. Então, olha que legal. Quando você se casa, você recebe de Deus um terreno para cultivar. E quando você morrer, você vai prestar contas do que você plantou e do que você pôde colher nesse terreno. Então tem homens que se casam... Eu me lembro, já que você não gostou que eu falei do Islã, vou falar da Seishonoye. Seishonoye é legal. Eu tava assistindo um cara da Seishonoye e o cara diz assim... Uma moça veio me procurar, uma irmãzinha veio me procurar e disse que o marido dela era uma pessoa horrível, tratava ela mal, era grosso, era estúpido e bebia, mas tratava bem as pessoas de fora, só ela que ele tratava mal. E aí então eu perguntei pra irmãzinha por que ela tinha casado com um cara tão horrível e ela falou, não, ele não era assim quando eu casei com ele. Entendi. Então, na verdade, você pode tanto despertar o melhor quanto o pior de uma pessoa. É uma frase bonita que tem num filme que acho que todo mundo aqui assistiu, Uma Babá Quase Perfeita. Vocês lembram Com desse Robin filme? Williams, sim. Exatamente. Tem uma frase que a esposa dele, que é
a parte masculina da relação. É ela que dá limite, é ela que sustenta a casa, é ela que faz a parte de sustentação da casa. Que gostoso, hein? É a parte que cuida, Que gostoso. que diverte. Que entendeu? sonho, né, Aí Emília? sabe Só o em que ela filme, diz né, pra meu? ele na hora que se separa? Ela diz assim, você desperta o pior de mim. Uau. Mas isso Muito é relacionamento. cruel. Não, mas isso é relacionamento humano. Muito cruel, doutora. Eu não muito acho cruel. que o relacionamento humano foi criado pra você despertar o pior do outro. Isso pode acontecer, infelizmente, se você não souber e não Separação tiver... tá aí pra isso, né, gente? Exatamente. Mas se você não tem a habilidade, você sabe que você compra... Uma pessoa vai num show e vê o cara tocar aquele teclado da Yamaha. Você já viu aquela coisa espetacular, Jean-Michel Jarre, maravilhosa? aquele que brilha. Aí o cara compra um negócio daquele, liga e só tira barulho. Ele fala, não deve ser que tá com defeito. Vamos trocar o teclado? Sim, não sabe Às tocar. vezes não é o teclado É o que pianista. tá, é o pianista. Mas você fala de um jeito que as pessoas são estagnadas, porque você fala, ai, você tira o pior de mim. As pessoas, elas podem acordar e decidir mudar de vida. Mas é isso que ela busca. Mudar Mas de é emprego, exatamente mudar de- pra isso que a gente trabalha. Então, Pra mas que as pessoas Você tenham coloca outras coragem na opções. cabeça das pessoas. Então, mas Não, o que... caminhos. Coragem a opções. pessoa pode ter. A pessoa pode ter toda a coragem do mundo. Se ela não tiver um caminho, ela vai quebrar a cara. Ela vai correr pro caminho das rochas. Mas você não acha que aí essas pessoas que vamos imaginar assim, elas estão mal, né? Elas não estão felizes com a vida que elas têm, mas como ela tem uma família, porque o que acontece com o casal? Acaba virando tem filhos, acaba gerando ali, tem amigos, tem a família, tem um monte de interferência na vida daquele casal. E hoje em dia ninguém quer ser perdedor. E você abrir mão de tudo aquilo que você construiu, não só daquela relação, né? De você falar, porra, eu não vou ter mais o mesmo amigo, vai ser uma zona, vai ferrar tudo. Você não quer mudar, você quer que seja imutável aquilo lá que você sonhou lá atrás. Então, isso aí precisa ter coragem pra você. Na verdade, você tem que ter coragem não pra suportar o inferno que a sua vida se tornou. Você tem que ter coragem pra fazer diferente, pra tornar o seu relacionamento uma coisa melhor. Eu não acredito que um relacionamento tem que morrer. É interessante, né? Você já reparou que quando uma empresa dá certo e vai bem, ela arruma uma filial? Uhum. O casamento é o contrário, né? Quando dá errado é que é uma filial. Então, por que o casamento tá dando errado? Será que se o cara for um péssimo empresário, ele vai ter filial? Será que se o cara for um marido de uma esposa, que os dois têm um bom relacionamento, vai ter que ter uma Pô, filial? mas ter filial é bom, né? Não? Depende. Se no negócio eu acho que sim, mas no casamento não necessariamente. Depende do tipo da de cabeça, casamento que claro, você tem. claro. Depende das regras. Mas a senhora acha Não, que A minha depende loja, da a minha natureza, loja de mais do que tradição das é só regras. aquela Da lojinha que natureza. Da quiser lá. natureza. Lujinha. Existem homens que têm na sua natureza a poligamia. Existem homens que têm na sua natureza a poliandria. E existem homens que têm na sua natureza a monogamia. E a E poliamia. mulher E a mesma homossexualidade. coisa. E Isso você acha que é da natureza? Ah, com certeza. E Se, é por exemplo- uma coisa que pode ser modificada por experiências e por amadurecimento também. Não necessariamente Então, a pessoa que nasce poligâmica vai morrer poligâmica. Emilhão é Sim. mono, né, Emilhão? deixa eu fazer uma pergunta. O Emílio é estéreo. Eu sou Tem estéreo. Mono estéreo. Eu sou um velho, eu sou um condenado. Eu acho que Para, você não é Emílio. estéreo, eu acho que você é alta fidelidade. Eu sou um Ele condenado. é Eu acho que extremamente você Um é alta escravo da fidelidade. paixão. Eu sou HD. um condenado. Você não é estéreo, Um homem você condenado. é alta fidelidade. Existem muitos homens condenados me ouvindo e sabem Ai, você bem. fala assim, Essa Emílio, prisão. você É triste. lógico, filha. Lógico que não. Você É é lógico. super feliz, Eu não você vem tô aqui. com esse foguinho na piricota Ele não é de positivo, vocês, o Emílio não é um de cara da casar, de positividade. não sei o quê. Ele já Mas você sabe já qual que teve é. o Você foguinho já na Nós, piricota. nós Você é condenados. cruel, né? Peraí, ó. E você casou com a mulher mais linda. Peraí. Então pronto. Não você mete a minha vida aqui, que eu não, minha Ó. vida não é pra ser colocada Arregou, aqui. irmão? Arregou? Deixa eu falar pra você. Atenção, homens condenados. Para. Atenção, Fala com homens condenado. Turma dos condenados. casados. Vocês sabem do que eu estou falando. Peraí. Por que o Próximo. cara foi condenado? Porque ele se Doutora, condenou. nós- Porque a monogamia nós condenados- não é uma condenação. Nós- Ela deveria ser uma escolha. Doutora, A sociedade nós- impõe a monogamia porque ela não entende a natureza humana. Calma, doutora. The human nature. Nós condenados somos iguais na inteligência feminina. São inteligências de condenados. Então nós sabemos... Aceitamos a nossa Nós condição. aceitamos. A monogamia tá... Aceitar a condição Próximo. é falta de coragem. Próxima pergunta. Eu Doutora, tenho uma você pergunta. é a favor da bigamia?
não sou a favor da bigamia. Pelo amor de Deus, eu diz que não. entendo que existem naturezas diferentes. Então, existe sim pessoas que nasceram para ter um relacionamento monogâmico. Não são todas e nem são tantas, porque a monogamia exige maturidade. As pessoas acham o seguinte: o cara é monogâmico, é um coitadinho. Legal é o cara ser galinha e ter um monte de mulher. Isso é o contrário. É o contrário. Quanto mais maturidade ele tem, mais ele vai usufruir daquilo que ele pode, daquilo que ele tem, daquilo que ele vai Cuidar melhor, né? E não só, ele vai ele vai se envolver com aquela natureza feminina em níveis cada vez mais intensos e vai tirar de lá o que tem de melhor. Aí o cara tem aquela coisa, né, de só a primeira vez. Então ele encontra, tchau, Vira um encontra, vício, né? tchau, encontra, tchau. Não, ele, na verdade, ele está conspurcando, ele é um serial conspurcador. Então assim, o dedo dele, digamos, não propriamente o dedo, é podre. Porque se ele encostar numa mulher, ela se torna podre e ele não quer mais. Então isso é uma questão que as pessoas acham que o cara tá se dando legal. E na prática, ele é muito infeliz, porque tudo que ele toca vira lixo. Tem aquele Gente, filme horrível. Shame, né? O Shame, como é que chama aquele filme? Que é um cara que ele é meio viciado em sexo. Que a irmã também. dele vai morar com ele lá. Esse filme é bacana esse filme. Mas É aí, bem pesadão. viciado em sexo é outra coisa, já é outra história. E o que Já é outra acontece também coisa? é que tá tudo meio ao contrário. Quer dizer, o homem que nasce galinha morre galinha. É isso. Não necessariamente. Mas o que que é? ele pode Tem um ter uma- santo e baixa nele? Vai, Por a galinha favor, preta. existe A galinha uma coisa preta chamada baixa. amadurecimento. E impotência. A maturidade é que chega. O que chega é a maturidade. Mas o cara que teve Infelizmente, 15 mulheres, tem é gente possível que que ele não fica seja velho maduro. e não fica maduro. Muito bem. tenho uma Fala isso pro Calma, Catra. eu vou tocar uma música agora. Tá muito Eu não bom, sei, Paulo. doutora, eu não sei se a gente tá desvirtuando muito o tenho papo. uma pergunta, acho que Tamo, no tema. Adriana? Não, claro que não. Estamos desvirtuando o papo ou não? Não, a gente queria falar também um pouco mais sobre a inteligência feminina, também como fazer para as pessoas terem mais parceria entre elas. Por Parceria. exemplo, Muito bem. no Chicote trabalho, estrala. no trabalho, De- no de- trabalho. de- Imagina uma pode- parceirinha no trabalho. Posso Salgar deixar aquela picanha. Então, vamos falar no próximo bloco aqui no trabalho, as mulheres no trabalho. As mulheres como chefes. Odeio mulher chefe. Ai, Emílio, seu machista. Odeio mulher chefe. Eu já Machista. tive várias chefes. Você jura, patrão? Opa, Meu opa. Deus. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN. Muito bem, queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, todo o Brasil ligado aqui no Pânico. Hoje um papo muito bom. Estamos falando aqui com a doutora Hebe de Moura, com a jornalista Adriana de Castro. E elas têm no YouTube, tem um canal no YouTube. Toda sexta-feira, às 8 da noite, é lançado o episódio inédito, chama-se A Inteligência Feminina, que é baseado no livro do mesmo nome da psiquiatra, a doutora Hebe. Eu vou passar o site para você entrar lá e conhecer mais o trabalho. É doutorahebe.com.br, só que doutora, você, por favor, escreva DRAHEB, tudo junto.com.br. Adriana, o que você falava no bloco anterior que eu interrompi? Eu queria falar, assim, pra gente pensar como seria um mundo em que as pessoas usassem mais a inteligência feminina, um mundo em que as pessoas cooperassem mais entre elas. A gente vê, por exemplo, o mundo cooperativo, o ambiente de uma empresa. A gente vai trabalhar só puxação de tapete. Um quer destruir o outro o tempo inteiro. Em casa também, a gente vê casais que a mulher tá dormindo com o inimigo. Ela nem conta quanto Mas a ela competição ganha. é natural, não é? Com E é certeza. importante. E é Do ser humano, importante. você até competir com o seu próprio marido. Exatamente. Aliás, é uma coisa bem legal que eu já vi isso na internet, é muito divertido, porque muitos filósofos dizem hoje que nós estamos entrando na era da cooperação. É uma decorrência natural da evolução do ser humano. E aí tem gente que pega essa frase e diz assim: estamos entrando na era da cooperação. Então, agora a competição já era. Caiu. O que é uma situação competitiva. Porque quando você é cooperativo, você não exclui. Então, quem é cooperativo sabe a importância da competição e gosta da competição. Ele não necessariamente troca uma coisa pela outra. Quem troca é porque é competitivo. Ou esse ou aquele. Quem é cooperativo usa as duas coisas na hora, no momento e da maneira correta.
Gente, Ô, Emílio, deixa eu fazer uma pergunta pra ela. Pois não. Que eu vi Tá que triste, no Patrick? Não, eu tô aqui só aguardando minha oportunidade. Antes Está eu contemplativo. Eu estou Ah. contemplativo. Pois é, eu tô com essa pergunta. Você falou no começo que as meninas estão lá, quando elas são pequenas, mais no cooperativo, e os moleques tá lá se arrebentando. Competindo. E vendo quem que vai mais rápido. E Mais moleque forte. E eu concordo com você, eu acho que moleque é muito mais idiota que menina... Não foi isso que ela Não. Tipo, nisso aí, de tipo, a moleque quer ver quem que chega mais rápido, quem que sobe mais rápido na árvore, e as meninas estão ali brincando de casinha e estão ali. Eu queria saber se isso aí olha só que bonito que eu vou falar, intrínseco ao gênero ou se é de criação e sociedade. Muitas pessoas não percebem que isso é da natureza. Por quê? Porque existe uma energia masculina e existe uma energia feminina. Você lembra aquele círculo do yin e yang? Sim. Quando você vê aquele círculo mostra claramente, é um círculo branco com um olhinho preto e vice-versa. Então, dentro do ser humano, você tem tanto energia masculina quanto energia feminina. E as pessoas se estruturam em cima do equilíbrio entre essas duas. Então, é da natureza masculina, eu não estou falando de homem, eu estou falando que é da natureza masculina competir. E competir não é ser idiota, não, ao contrário. A competição traz crescimento, a competição traz evolução. Agora, a cooperação, ela tem outra função, não é para crescer, não é para descobrir novos caminhos, é para usufruir daquilo que foi conquistado. Claro. Então É o bom, né? É o bom. A natureza feminina tá ligada ao bom da vida. E inteligência... Desculpa. Oi, não, pode. E inteligência cooperativa não tem nada a ver também com falta de inteligência. Por exemplo, no seu ambiente de trabalho, você não vai criar cobra. Você não vai cooperar com uma pessoa que só tá ali para te derrubar o tempo inteiro. Como é que você vai cooperar com um chefe que é um carrasco, que não quer ver você crescer? Ou que tá fazendo de tudo para você pedir demissão? Não, eu entendi. Eu entendi completamente a inteligência feminina. Você chegou à verdade absoluta! Eu poderia dar um exemplo. Se você me permitir, doutora, eu poderia dar um exemplo. Fala. E nós, homens condenados, você já sabe que nós temos a inteligência dos condenados. Clube dos Cornos, sabe o Clube dos Cornos? Tem lá em Fortaleza o bar. Eles Oxi. bebem muito, eles precisam de muita bebida, Sofrência. muito álcool. Exatamente. É o seguinte, se você, homem, você vai brigar com o Mike Tyson, você vai chegar com o Mike Tyson, ele vai dar um murro na sua cara e você vai cair imediatamente. Perfeito. Porém, se você sacanear uma mulher, esta mulher, ela vai se juntar a todas as outras e vai fazer uma conexão. Isso já deu filme, hein? Ela vai fazer uma conexão tão grande Tão que ela maléfica. vai te ferrar de um jeito e ela vai te destruir, mas aos poucos. E sem você saber que Com foi ela. requintes de crueldade. Verdade. Entendeu? Então é o seguinte: teve como você deu uma porrada, acabou ali. A mulher não, ela vai cozinhando você até você cair no alçapão, virar um verme rastejante. Relatos selvagens. Sofrimento em doses homeopáticas. Aí você tem que lembrar que nem só existe inteligência feminina na mulher. Então tem muito homem que faz isso, por exemplo, no ambiente de trabalho. Vocês já repararam que tem muito cara que ouve alguma coisa do chefe e depois vai comendo o chefe pela beirada até o cara arrebentar? Ai, que delícia. Isso aí é inteligência feminina, então? Não. Inteligência feminina é você ser capaz de cooperar. Isso é usar a inteligência, não a inteligência feminina, usar a inteligência para derrubar o outro. Isso não tem nada a ver com cooperação. Isso tem a ver com vingança, com ódio, com coisas outras. Doutora, você deu uma aula aqui pra gente. Eu vi que você, além de professoral, da parte de repertório que você tem mesmo, tem um lado safado dentro de você. Me desculpa. Eu acho que a senhora está de cinta liga, A hora que soltar esse cabelo, tirar esse óculos, eu sei que você gosta de um chicote. Gosta de um Você não esconde chicotinho. nada. Você é dominatrix e a gente sabe que você gosta de pisar com salto alto no mamilo dos homens. E a senhora está de cinta liga por baixo. Tudo é muito bonito. Mas pra manter o relacionamento, o que no consultório você auxilia? Você tá desesperado. Não, o meu igual nós. A gente conversou muito, né? O Emílio ontem a gente tomou um copo de uma garrafa de uísque e ele falou: Zuckerman, você vai ver, ainda vai piorar. Calma, ainda tem uma salvação. É que a mulher dele ainda tá amamentando. O que eu oriento? Eu oriento o seguinte. A Bíblia, já que eu citei o Alcorão e eu sei Shunei, agora eu vou citar a Bíblia. Vamos lá. A Bíblia diz o seguinte: quem é a mulher que se dá bem no amor? É a esforçada? É a esperta? É a boazinha? Não, é a sábia.
Então, se É a uma mulher, safa. se uma mulher quer se dar bem no amor, ela precisa entender o marido. Ela precisa entender quem A necessidade. é aquele cara. Chegou Ela no meu precisa ponto, entender doutora. Qual Na é? fraqueza do homem. Você não O tem homem fraqueza é inferior. nenhuma. A Marina que Ela falou. não entendeu. Ela é entendeu. sábia. Tá escrito. Qual é a necessidade? É. Tá escrito. Ela precisa entender a necessidade do marido, ela precisa entender a necessidade dela e ela precisa saber conduzir esse casal para um ponto. Porque uma das coisas que acontece é o seguinte, você não abre uma empresa para abrir uma empresa. Você abre uma empresa porque você tem um propósito. Aí as pessoas casam e elas não sabem que o propósito não é constituir patrimônio e nem construir família. O propósito é você e a pessoa se tornarem um. É você quebrar o eu e o outro e criar o nós. Quando você consegue fazer esse percurso, e esse percurso você pode fazer por quê? Porque o que é amor? A gente fala, eu estou apaixonado. Você tem que regar o seu amor, que é uma plantinha. Amor não é porcaria de plantinha nenhuma. Ai, gostoso. Amor é uma energia. E energia você não cria. Energia você aproveita. Então, em cima você disso- usufrui da energia. Você canaliza energia. Então, como é que faz? Acontece que relacionamento é uma plantinha. Então, o amor não é uma plantinha, mas relacionamento é. Então, você tem que saber como Plantar é que a faz mandioca. uma empresa funcionar. Senão você vai quebrar a cara. Dá trabalho. E por que Sim, que você eu não faz falo. a mesma coisa com o relacionamento? Relacionamento, se você fizer tudo errado, vai dar tudo errado. Isso é garantido. Não, e Doutora, doutora, casamento, pera tem aí, a teoria. calma. Tem uma teoria aí, tem uma teoria aí. Calma, calma. vem cá, Gente, Casamento, complicado. casamento, Gente, eu tô adorando. Todo mundo sabe, doutora, a senhora também, por ser uma pessoa inteligente, porém a senhora é uma terapeuta e tem que curar muitos trouxas. Ai, Emílio. Nessa mesa não tem bobos, certo? Claro. Casamento, você falou muito bem, que é um relacionamento, Isso. que é uma empresa. Isso. Só que nenhuma empresa do mundo vai lá pro Steve Jobs, pro Bill Gates e fala, Bill Gates, eu quero ser seu sócio. 50-50. Não existe essa empresa. Sempre um tem que mandar. Concordo com você. Aí o que acontece? 50% dos casamentos terminam onde? Lá no juiz. Por quê? Lá no juiz. Porque os não dois tem não 50-50. sabem os papéis. Cada um Dos atropela sócios. o outro o tempo todo. Exatamente. Aí não dá Exatamente. certo. Então não dá certo. Dá certo Então, sim. se Dá você certo é sim. solteiro, Lá fique dá solteiro. certo. Se você é casado, Não. fique casado. Se você não atropelar, pode dar certo. O problema é que atropelando vai dar errado. Ai, eu Essa sempre sociedade faço a que ele tá garota. falando não é justa. Essa complicado. sociedade você não divide. Gente, Mas nenhuma gente, sociedade é Doutora, justa nessa doutora. perspectiva. Isso não é assim que funciona. Ô, doutor. Você não vai fazer meio a meio as tarefas. Você vai fazer as tarefas para as quais você tem habilidade. Ah, doutora. Não é assim, ó. Metade dos clientes você atende, metade dos clientes eu atendo, metade da administração você faz, metade... Não. Eu administro, você toca os clientes. Isso funciona. Claro. Você não pode ser sócio quando investidor? Os dois começam a por quebrar... Se Eu degladiar. sei, mas por que tá errado isso? Porque a mulher no relacionamento se ferra muito. Porque a mulher no relacionamento, ela tinha que pegar 80% na separação. Por quê? Digo, por quê? Por quê? Porque antigamente a mulher se contentava em ser dona de casa. O que eu sou? Cuidava dos filhos, ficava lá. Hoje em dia o que ela faz? Ela trabalha pra cacete igual o homem. Aí o homem chega em casa, não fez o jantarzinho aí? Não tem um jantarzinho? Aquele cara que chega atrasado. Sabe que chega... como chama isso? Ela despertou o pior dele. Eu Porque sei, mas não um marido tem, que não você casa mais. um marido que você casa, que faz direito, que você faz as coisas direito, não vai fazer uma idiotice dessa. Porque quê? esse cara, esse é um idiota. Ué, mas Já a maioria- fizeram comigo. É a vida real, doutora. Doutora. Quem foi que disse que A as vida pessoas não é Rede estão Globo, fazendo... não. Peraí. A vida não é Rede Globo. Quem Não é a foi novelinha, que não. A disse? vida é real. Quem foi que disse que as pessoas estão agindo certo, as pessoas estão agindo errado? Por Doutora. isso que a coisa tá dando errado. Isso, exatamente. Doutora, eu era uma esposa exemplar. Acabaram com minha vida, foi parar no Facebook, fui destruída. Mas viado, ela tá falando de coisa de mulher, não é de viado, não. Essa alma é feminina, bicha. Não é. A sua alma é masculina, viado? A minha é. Ah, tá boa, eu, bicha. eu ajo Peraí, como sem homem. briga, E peraí. Emílio, você não sabe o que é muito feminista. Peraí, calma. O que foi? Você é feminista demais.
Eu sou feminino, por quê? Totalmente feminista. Você fica defendendo a mulher o tempo todo e, tipo, não é assim. Não tô defendendo, eu tô dizendo a A realidade. realidade. Olha só. A realidade. Olha só, Emílio tem um truque A que real funciona. é essa. Calma, truque que A funciona. doutora matou a charada. Calma lá. Deixa o Mr. M falar, vai. Mr. M vai falar. Cid Moreira. É o seguinte. Doutor Lacan agora vai falar. O doutor Lacan vai falar agora. É o seguinte. Vale. Presta atenção, gente. É simples e prático. Vamos na praticidade. Eu gosto da praticidade. Vá. Certo? Certo. Vamos trocar o esporte. Pra você que é casado, pra você que tá aí com a sua mulher, é só trocar o esporte. Em vez de você jogar tênis e ficar metendo a mão na raquete, jogando a bola difícil pra tua mulher, Vamos lá. jogue frescobol. Se ela jogar a bola errado, vai lá e conserta tá com a bola. falando? fica Ai, tá redonda. complicado. Eu entendi. Não Certo. entendi nada. Ele Então, quis falar pra jogar o jogo da tua mulher e têm não mais- jogar um jogo que Joga ela não frescobol. participa. Frescobol é um tentando consertar um pouco É do outro. cooperativo. É claro, pô. Agora, como é que você Exatamente. vai ter um relacionamento que dê certo se for competitivo? Porque competição é um derrubar o outro. Mas isso é da natureza, a competição. Isso é jiu-jitsu. Mas acontece que você não pode. Veja, competir é da natureza, tá certo? Então aqui, o que a gente está fazendo? A gente está cooperando. Vocês estão falando coisas interessantes, eu estou tentando ajudar vocês a entender de uma maneira. A gente está juntos levando alguma coisa para as pessoas lá em casa. E a gente está discutindo o tempo todo. Então, competir é muito bom. Eu já disse isso. É uma coisa que leva ao crescimento. Claro que é da natureza humana, mas você não pode apoiar um relacionamento exclusivamente em competição. E como Não ser um seria- casal perfeito? Não seria ter cumplicidade nesse Exatamente. Perfeito só Deus, né? Mas perfeição dentro Ah, da relatividade, o você que a gente entendeu. pode dizer é o seguinte: existem 3 níveis de relacionamento, tridimensionalmente pensando de novo. Então, quais são os 3 níveis que você vai se relacionar? Na mente. Então, você tem uma maneira de pensar, o seu parceiro tem outra maneira de pensar. Eu acho que o copo tá meio cheio. O meu parceiro acha que o copo tá meio vazio. Na prática, se você juntar as duas coisas, você vai ter uma visão globalizada. Então você pode cooperar na mente e não dizer pro cara: ô seu idiota, você não tá vendo que o negócio tá vazio ou tá cheio? Isso aí é competir negativamente. Você tem o afeto. No afeto, você vai ter que juntar os dois em harmonia. Aí o cara chega e diz assim: não fez a janta? Isso não é harmonia, isso é cobrança, isso é opressão. E você tem, naturalmente, o relacionamento físico. Não, Mas e se ficou combinado que ela ia fazer a janta? Mas são papéis Existem maneiras pré-estabelecidos. Existem maneiras de você pedir o jantar sem ser grosseiro, sem oprimir, sem Viu, Daniel? amassar o outro. Eu Você sei, mas- pode E como- elevar o outro. Você pode dizer: puxa, mas você não fez o jantar, meu bem? Aconteceu alguma coisa? O que foi que aconteceu? Até porque A quando forma. você fala dessa maneira, a pessoa diz: não, É. realmente E falhei. se ela fala assim, eu fiquei no Whats? E... Não. Você manda ela pro psiquiatra que eu ajudo ela. Ah, Gente, ô Emílio. Ô, doutora, não existe também Vai muito... apertar outros botões. Deixa eu perguntar um negócio aqui para a doutora Hebe. Doutora Hebe, não tem muito também que hoje em dia a gente é influenciado muito pela publicidade, pela propaganda e tudo nos é vendido por ela como sinônimo de felicidade. Então você liga o seu canal de televisão e aí aparece uma foto bonita de um casamento, os filhinhos, todos loiros, todos bonitinhos, a sua família. Aí aparece aquela família que você fala: eu quero ter uma dessa. Eu quero ter uma família dessa. Família Lima. Família Lima. Todos tocam violino. Linda, Você fala: harmonia. puta que legal esse negócio. Esse negócio é bom, hein? Eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz. Aí você tem a família, aí você tem a namorada, você conhece aquele papinho, parece 2 periquitinhos, né? O cérebro tá totalmente zoado. Você só pensa naquela xoxotinha, naquela mulher, ela, aquele, né? Aquela coisa, aquele amor, sai, vai pra balada, pegação amigos, tal. forte. Casa. Casou. Ah, preciso comprar uma casa. Aí vai, pega o jornal, aí aparece aquele apartamento, né? Na planta. Aquele apartamento na planta com aquela família que você idealizou lá. Propaganda, para ganhar dinheiro seu. Aí aparece aquela família, aí você fala: eu preciso comprar um apartamento. Eu preciso comprar um apartamento. E tem que ter cozinha gourmet. Varanda gourmet. Porque se não tiver a varanda gourmet, a tua mulher vai falar: seu merda. Você é o único do nosso prédio que não tem a varandinha gourmet que eu vi na planta. Como Mas a chamar varanda isso? gourmet custa muito. Uma mulher competitiva. Então, mas, em vez dela mas dizer: não, Ah, mas meu mas não amor, é, demorar mas não uma é puta o casa nosso ali. sofrimento não tá na propaganda. eu acho que o nosso sofrimento está na expectativa errada que a gente tem da realidade. E é claro que a propaganda alimenta isso. Mas se você tem uma expectativa de você dizer o seguinte: olha, eu quero esse carro.
e eu sei que vou ter que trabalhar muito por ele. Então, quando você sabe que você pode ter aquilo, mas vai dar muito trabalho, você vai ter que fazer concessões e escolhas. E escolhas implicam, como a gente já falou, em perdas. Aí você pode. Então, mas esse negócio que a gente discutiu aqui hoje, relacionamento, família, ficar, não sei o quê, Daniel Zuckerman casou, tem que fazer a varanda gourmet. Senão a mulher dele vai falar... Não olha na minha cara. Tem que trocar o carro. Ela quer varanda gourmet. Tem Brinquedoteca do prédio. Também dependendo do jeito que a mulher fala, sei. isso é bom pra pessoa progredir, pra pessoa querer comprar esse apartamento. Mas também tem maneiras. Eu sei, mas aí tem o iPhone 5, vai sair o 7 agora. Tem que dar pra babar o 4. Né? Aí tem que ter o iPad pro filho, aí o carioca tem que colocar no colégio mais caro. Bolsa, Emílio, a Colocar bolsa. o uniforme da Lacoste nos Porque babás. isso é muito... Mas sabe o que acontece? Muita propaganda. A pessoa se muita cobra o que não é real. Então, mas porque isso fez uma expectativa que aquilo seria um fim. Mas essa que expectativa... o casamento não seria dificuldade, é difícil. Claro que Tudo é na difícil. vida você tem que discutir. Mas pra foi o que chegar ela num falou a termo. primeira coisa aqui. A dificuldade, Traz ela o é crescimento. necessária e traz o crescimento. Então, mas se você não ficar tão pilhado nisso... É só você não gerar essa expectativa que você tá falando. Exatamente. Viva! Mas se você não tem E é expectativa, só- você não tem ganas de viver. E é só você não se deixar cobrar por alguém que tá querendo te diminuir. Eu já tive essa oportunidade de observar que quando uma mulher começa a dizer que o cara é um porqueira, porque não dá o que ela quer, Porqueira na não. verdade... Limpinho, pelo menos. Então, quando ela começa a fazer isso, na verdade, ela está insatisfeita, não é com o que ele está com ela fornecendo e não necessariamente financeiramente. Então, o que acontece é, quando você tem, ela está certíssima, quando você tem desejo, isso te leva a crescer, isso te leva a progredir. Esse desejo deve ser cultivado. O que ele não pode é ser alimentado como uma besta de fogo que vai te consumir. Então você precisa ter ambição, é natural. As pessoas... Tem uma frase do Richard Bach que eu gosto muito que diz assim: ninguém nunca te dá um desejo sem que você tenha a capacidade de realizá-lo. Viu, Acontece Eni? que a frase continua. Você pode ter que trabalhar por isso, porém. Então, se você tem um desejo, é natural que esse desejo, para você, seja atingível. E como é que você vai fazer para atingir? É esse que é São o os trabalho. caminhos. É o percurso. Então, você tem que saber Perfeito. como gente, chegar lá. Falou muito bem. Ó, E esse é o desafio, então- ficar pensando como eu chego lá. Então, gente, eu não vamos- durmo, aí eu sou... Vamos pensar em desejo, vamos dar uma Coisa- diminuída. Que coisa dá pra pequena. acontecer. É, Vamos coisa diminuir o pequena. libido, vamos diminuir um o libido da picolézinho. galera. Não é o desejo que você realiza, é o processo pra chegar lá. E às vezes, quando você está nesse processo, você descobre que o que você queria nem era aquilo. Exatamente. Às vezes era muito mais legal e muito diferente. E, por exemplo, numa empresa, você tem um chefe. O seu chefe pode ser uma pessoa cooperativa, porque a inteligência cooperativa, a gente já falou, pode ter no homem. Então, tanto faz se o chefe é homem ou é mulher, se ele trabalha com inteligência cooperativa, ele vai estimular você, ele vai tirar de você, no bom sentido, o que você tem de melhor, ele vai fazer você crescer na medida em que ele vai despertar em você aquilo que você pode, aquilo que você tem para dar. Mas quando você não tem chefe Muito bem. assim... Aí É o é o que mais chefe acontece, competitivo. Aí é assim, vamos ferrar com o cara, vamos puxar, vamos apertar. E, na verdade, o que acontece é infelicidade, improdutividade, é um derrubando o outro cada vez mais. Então, quando você usa a inteligência cooperativa, seja no casamento, seja no trabalho, seja em todas as áreas, Obrigado, doutora. você tem como crescer. Muito obrigado, Muito doutora. obrigado. Muito obrigado. O papo foi muito bacana mesmo. Convidar todo mundo. Adriana, obrigado. Mais uma vez eu vou passar para vocês o endereço da doutora Hebe. Tem lá esse programa no YouTube com a nossa querida Adriana e a doutora Hebe de Moura. É doutorahebe.com.br. Lá tem todos os caminhos. O tempo foi pequeno, o papo foi muito bom. Queria agradecer a presença das duas aqui no Pânico hoje. Eu que agradeço muito. Valeu, obrigado. Muito bem, queridos. Vamos? Sai, Emílio. Tá na hora. Emílio hoje não abriu a boca. Graças a Graças a Deus. Jeová, Oi, Jesus, Emílio. Graças ao Maomé e Xalá. todos os sábios. Foi um alívio para Graças todos. a Zang. Você tá com mau hálito. Muito Sua bem. cara. Estamos indo embora. Amanhã estamos de volta ao meio-dia aqui na Jovem Pan para todo o Brasil. Tudo de bom. Tchau. Beijo e Valeu. grifes. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou.
vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. Pânico no rádio.